Capítulo 2. Em defesa do altruísmo. Eu, eu mesmo, me. Era uma charge editorial. As 5 palavras projetavam-se em letras garrafais. Pareciam formar assim um grande monumento, cada letra como que esculpia em granito. Na base desse estranho monumento estavam centenas, talvez milhares de pessoas, os braços erguidos como se estivessem adorando num santuário. E abaixo, em letras bem pequenas, aparecia a legenda. E por falar em seitas americanas, nas laterais da figura havia 4 frases bem conhecidas, tiradas de comerciais famosos da América do Norte. Faça as coisas dessa maneira, faça um favor a você mesmo, você deve isso a si mesmo, você merece uma folga hoje. É como uma facada. E esse tipo de mensagem dói mesmo, e dói porque realmente é verdade. No momento, estamos contentamente aplaudindo essa filosofia do eu, me, meu, eu mesmo, às vezes do modo sutil, às vezes abertamente. Compramos livros sobre os assuntos aos milhares e assim os tornamos best-sellers. Colocamos os pedestais, as pessoas mais bem dotadas e passamos a cultuá-las secretamente, quando não publicamente. Envidamos todos os esforços para alcançar os primeiros lugares. Reconheçamos nossa era em uma época de tal egoísmo, é a era do eu, e ficamos muito incomodados, até mesmo quando Deus começa a fazer-nos exigência. Afinal, esse negócio de uma consagração total à causa de Cristo tem limites. As seguintes palavras de Wilber Rees estão carregadas desse mesmo tipo de sarcasmo. Eu gostaria de comprar $3 de Deus, que não chegue a explodir minha alma e nem venha incomodar meu sono, mas que seja suficiente para me garantir um copo de leite quente e uma soneca ao sol. Não quero dele uma quantidade tão grande que me faça amar os negros, nem colher beterrabas juntos com os trabalhadores migrantes. Quero êxtase, não transformação pessoal. Quero o calor de um ventre materno, não um novo nascimento. Quero 1 quilo da eternidade de um saquinho de papel. Por favor, dê-me $3 de Deus. É isso mesmo, nosso ego não deseja Deus na sua inteireza, mas quer mantê-lo a uma distância razoável. $3 dele são mais do que suficiente, um saquinho e mais nada, apenas o suficiente para manter meu senso de culpa nos níveis certos, um pouco abaixo da linha do desconforto, o suficiente para que eu não caia nas chamas eternas, mas não uma quantidade que me deixe inquieta e me faça começar a colocar de lado meus preconceitos ou a criticar meu estilo de vida. Um pouco me basta. A perspectiva certa. Antes de mais nada, precisamos fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, autoestima não é o mesmo que egoísmo. Se não tiver um forte senso de confiança em si mesmo, poderemos facilmente mutilar nossa personalidade e prejudicar nossa vida. Não podemos confundir imagem própria negativa com humilde ou com marca do servo. Para falar a verdade, se não tiver um ego sadio e a confiança de Deus está em nós, do nosso lado, auxiliando, logo nos tornamos frágeis, facilmente vulneráveis e contraproducentes. Gosto do que a esposa de Cluck No, técnico do Steelers, time de futebol americano, falou a respeito de seu marido. Ele possui um ego muito forte, mas vaidade absolutamente nenhuma. Não confundamos uma autoestima firme e forte com o tolo egoísmo. Os dois não são a mesma coisa de modo algum. Segundo, o fato de nos tornarmos crentes não significa que automaticamente eliminamos o egoísmo da nossa vida. É verdade que a conversão ajuda nesse sentido, mas não é um cura-tudo. Nós, os crentes, ainda temos que lutar contra o orgulho. Os evangélicos tendem a ser exclusivistas e meio snobs, em vez de serem acessíveis e terem uma mente mais aberta. Temos orgulho de saber a solução de tudo, enquanto outros não a sabem. Nunca iríamos reconhecer que isso é orgulho, mas bem lá no fundo nos sentimos bem satisfeitos com nossos diagramas e quadros explicativos de complexas questões teológicas. É fácil achar que estamos acima dos outros que não possuem essa mesma informação. Uma base bíblica.
Já aprendi pela experiência que para que eu consiga resolver plenamente qualquer problema, preciso primeiro entendê-lo muito bem e, se possível, conhecer sua origem para aplicar isso à questão do ego. Vamos voltar àquela velha cena descrita para nós no capítulo 2 e 3 de Gênesis e que ocorre no Jardim do Éden. Que lugar maravilhoso, de uma beleza indescritível, uma atmosfera perfeita, sem poluição, plantação luxuriante, flores perfumadas, águas claras como cristal. Esse jardim, comprado ao Tahiti, faria com que essa ilha parecesse um chiqueiro. E além de toda essa beleza física, havia absoluta pureza. Não havia pecado. Isso significa que Adão e Eva tinham um relacionamento livre de qualquer recalque. O último verso de capítulo 2 de Gênesis comprova essa ideia. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e eles não tinham vergonhas. Nus, totalmente descobertos, expostos, e não estavam apenas fisicamente, mas também emocionalmente. A construção do texto no hebraico dá a ideia de que eles não se envergonhavam um do outro, havia uma notável fraqueza, uma total ausência de constrangimento da presença um do outro. Isso era o que era o casamento ideal. Todas as suas conversas, seus atos, todas as suas experiências eram sem atitudes defensivas, sem autoproteção e completamente despida de egoísmo. Como podia ser isso? Não havia pecado, portanto, não havia egoísmo, até que já sabemos, chega ali o diabo com a sua oferta sedutora, veja Gênesis 3, do 1 ao 6, e assim mata a inocência com todos os seus benefícios. E as consequências disso? Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vejamos atentamente o que diz sobre os seus olhos. Eles foram abertos, os dois foram subitamente conscientizados de que estavam nus. Isso parece estranho para nós. Os momentos em que temos mais consciência de nós mesmos são justamente aqueles em que estamos nus. Basta um zíper meio aberto para ficarmos envergonhados, mas notemos a diferença aqui. Aqueles dois subitamente tinham se tornado conscientes de si mesmos, nunca haviam tido tais sensações antes, mas nós conhecemos um outro estado. Isso que lemos aqui em Gênesis é o relato de surgimento da consciência própria, da preocupação com nós mesmos, do egoísmo. Continuando a leitura do texto, veremos que logo se puseram a buscar o primeiro lugar. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Gênesis 3:8. Adão não procurou ajudar Eva e ela também não estava preocupada com ele. Os dois puseram-se logo em atividade e improvisaram vestimentas para se cobrirem. E mais, dá para acreditar, eles tentaram esconder-se do Senhor Deus, mas é claro que dá para acreditar, pois até hoje essa é a brincadeira mais popular entre a humanidade, embora saiamos perdendo todas as vezes que tentamos fazer esse jogo. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Jean Grant Ward fez uma preciosa descrição do tumulto que ia pelo interior daqueles dois naquele jardim. Observamos que eles já tinham começado a usar máscaras. Obrigado a sair do seu esconderijo, Adão se apresenta diante do seu juiz muito envergonhado e põe-se a resmungar uma justificativa. São as primeiras palavras de um pecador que temos registrado. Notemos como ele diz. Ele misturava a verdade, tive medo, com uma meia-verdade, porque estava nu. A verdade toda era que desobedecer a Deus e por isso se tornara consciente de sua nudez. Ele não se abriu totalmente para Deus, ocultou seu ato de desobediência deliberada, ao invés de confessá-lo sinceramente e abertamente. Nunca mais Adão irá agir como uma pessoa perfeitamente autêntica. E à medida que Deus fazia mais perguntas, Adão e Eva iam caindo cada vez mais na defensiva. Puseram-se a fazer acusações um ao outro e depois também a Deus. A mulher que o Senhor me deste por esposa, a serpente,
E essa prática ainda hoje é a mesma, não é? Desde essa primeira cena, no decurso de todos esses séculos, a história da humanidade está pontilhada dessas objetivas marcas de egoísmo. Não desejando ser autêntico, nós nos escondemos, negando, mentimos, fingindo, tentando escapar, fazendo qualquer coisa menos expor a verdade, e lançamos a culpa nos outros. Ridicularizamos, dormimos, criticamos, dilaceramos a vida das pessoas com nossas palavras e depois criamos maneiras que nos poupem uma admissão dessas coisas. Não sou dogmático, sou apenas uma pessoa segura de si mesma. Não estou julgando, e sim exercendo discernimento. Não estou discutindo, apenas tentando provar minha tese. Não sou teimoso, apenas autoconfiante. E tudo isso se derrama em nossos lábios sem que demos a essas palavras uma atenção mais prolongada. E caso alguém esteja iludido, achando que tem boas maneiras e é tranquilo, observe-se como se comporta quando o trânsito está difícil ou quando se encontra na fila do caixa no supermercado. Na verdade, nossa vontade é agredir alguém. Faz alguns anos, eu e meu filho Kurt tiramos alguns dias de folga e fomos fazer canoagem nas corredeiras do Rio Rogue, em Oregon. Estávamos em vários homens da nossa igreja. Foi um passeio maravilhoso. Enquanto o guia nos dava instruções, havia mais ou menos uns 15 pessoas no grupo. Comecei a observar as canoas. Algumas já eram meio velhas e bem usadas, outras eram novas. Sendo egoísta, logo desejei que eu e Kurt pegássemos uma nova. Então, cochichei no ouvido dele: Kurt, arrede um pouco para a esquerda. Por quê? Faça o que estou dizendo, filha. As duas canoas da ponta são as mais novas. Vamos pegá-la para nós. Ele aqueceu e nós dois pegamos as novas. Fiz as coisas tão bem feitas que ninguém notou. As canoas velhas eram tão boas quanto as novas, mas eram velhas. Entre os guias havia também um que era visivelmente experiente, enquanto os outros eram principiantes. Adivinhe qual dos guias nós ficamos? Isso mesmo, manobrei as coisas de tal modo que acabamos no grupo dele. Por quê? Simplesmente porque eu sou egoísta. E para piorar as coisas, eu estava ensinando meu filho a ser egoísta também. Daí a 1 ou 2 anos ele já teria aprendido isso muito bem. E a propósito, quando voltamos para o acampamento ao entardecer, todos os kids estavam amontoados num furgão como sardinhas enlatadas, todos terrivelmente cansados. De repente, bum! Estourou um pneu traseiro. Foi preciso tirar toda a bagagem para apanhar o sobressalente. E depois daquele pesado furgão, tinha que ser levantado, um serviço cansativo e sujo. Adivinhe quem ficou lá na estrada para avisar os veículos que porventura surgissem para trás, em vez de ajudar a trocar o pneu. Se bem me recordo, não passou por nós nenhum carro naquela estradinha escondida durante todo o tempo que ficamos parados. E agora deixe-me contar o pior de tudo, e não é sem grande constrangimento que faço. Foi somente no dia seguinte que me dei conta de que tinha sido de modo egoísta. Isso é o que é ter vista curta. Foi na escola que aprendi a defender meu ego. Depois aperfeiçoei um pouco a mais a técnica no corpo de fuzileiros. E mais tarde, já no seminário, quando me preparava para ser pastor, descobri requintados modos de defendê-lo. E o ministério é uma profissão em que a pessoa pode exercitar essa prática quase sem ser criticada, embora devêssemos sê-lo. Mas quem terá coragem de apontar um dedo para um homem de púlpito? Quem está disposto a tocar no ungido do Senhor, nosso cognome predileto, e arriscar-se a pegar lepra, por exemplo? Mas, para falar a verdade, meu egoísmo não teve